Agora, no segundo dia, a gente vai dar a continuação. Vamos colocar o corpo mais ou menos na posição certa. Aqui eu tô inclinando a coluna um pouquinho para trás. A gente vai encaixar as pernas também na posição. Vocês podem ver que ela tá com cara de quem tá sentada. Eu não vou deixar sentada. Depois eu vou esticar um pouquinho mais essas pernas, porque senão vai cair. Estou vendo mais ou menos o tamanho do braço. As mãos dela não vai até o joelho. Então, eu vou esticar um pouquinho mais essas pernas depois. Ficou assim, já parou de pé. Agora vamos fazer 2 bolinhas. Essa peça eu não tô trabalhando com medidas, então eu tô fazendo tudo no olhômetro. Vocês achatem um pouquinho essas bolinhas. E vamos fazer o bumbum dela. Coloca na posição certa para ver se o tamanho tá legal. Eu achei que esse tamanho já tá bom. Então, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai emendar. Não se preocupem com esse acabamento ainda, tá, gente? Aqui eu tô usando o pincel modelador seco. Feito isso, a gente aperta um pouquinho com a mão também. Ó, fiz o mesmo nos dois. Agora a gente vai fazer uma minhoquinha com as pontas finas. Vamos dar a volta e emendar esse bumbum com a coxa. Emenda tudo agora. Cuidado para não apertar demais o bumbum e ele ficar amassado. Agora eu tô usando o cabo para tirar um pouco das marcações. Com essa parte da frente, a gente vai fazer uma bolinha. E emendar também, para tirar esse ciscado que ficou da hora que a gente dobrou a peça.
Agora, com 2 pedaços de massa, o que que eu fiz? Eu abri usando o roxinho e agora da metade para baixo eu vou usar o rosinha desse abridor de massa. Da metade para baixo. Vou fazer o mesmo com o outro. Porque a parte mais fina vai ficar mais perto do joelho e a parte mais grossa mais perto do bumbum. Ó, eu coloquei, eu vou tirar o joelho de novo. O joelho a gente só vai fazer depois. Ó, vocês podem ver que engrossou um pouquinho mais essa perna. Feito isso, a gente vai tirar as marcações da coxa e do bumbum. Eu tô molhando meu dedo com água para ficar mais fácil. Porque conforme a gente vai trabalhando com a massa, ela vai secando ou ressecando. Então, umedecendo ela fica mais fácil para alisar. Eu vou tentar tirar todas as marcações que o pincel modelador fez. Feito isso, usa um paninho. Ó, eu tô puxando a massa um pouquinho para trás. Vocês têm que usar um paninho de preferência branco e que não fiquem soltando pelinhos. Como eu não tinha esse paninho, o que que eu fiz? Eu tô usando lencinho umedecido mesmo. Apesar do lencinho umedecido, ele ficar soltando os fiapinhos de algodão dele. Mas não tem problema. Mas se soltar muito, vocês tirem. Aqui eu tô fazendo o mesmo processo para outra peça. Eu desfiz aquela massa porque ela já tinha ressecado demais, enquanto eu estava fazendo a primeira coxa. Então eu refiz o processo que agora eu vou fazer na outra coxa. Não se esqueçam, a parte mais grossa da massa vai ficar pro bumbum e a parte mais fina, que foi a parte que a gente usou aquele anel rosa, vai ficar pro joelho. Retirem a parte onde está o joelho e alisem, alisem bem. Ó, por enquanto eu só alisando não, né? Por enquanto eu só estou unindo a massa. O bumbum, como ele eu fiz primeiro, ele ressecou um pouquinho mais.
Para ficar mais fácil, vocês podem abrir um pouquinho as pernas dela. Só não pode deixar uma coxa relar na outra, enquanto estiver fazendo as duas. Ó, eu abri um pouquinho, agora ficou mais fácil. Ela tá com essa posição sentada, mas a gente não vai deixar ela nessa posição sentada. Quando a gente for colocar ela na base, a gente vai deixar ela um pouquinho mais reta, essas pernas. Agora a gente vem alisando de novo com o paninho. E umedecendo com água. Eu esperei secar um pouquinho. Mais ou menos, né? Não tá tão seco assim. Agora a gente vai fazer uma minhoquinha pra cintura. Porque eu estou achando esse bumbum muito empinadinho. Mesmo que não esteja muito empinado, vocês façam essa minhoquinha. Eu tô segurando com os dedos separados para as coxas não relar uma na outra. Ó, a gente vai unir. A gente vai unindo, mas fazendo a curvatura que a coluna tem. Porque a coluna não é totalmente reta. Vocês vão ver que agora já vai dar uma bela de uma diferença. Passa o paninho para alisar bem. Agora vamos aos seios. Faça duas bolinhas do mesmo tamanho. E duas coxinhas. Quer dizer, agora faça essas bolinhas virar uma coxinha. Com a ponta não muito fina. A pontinha mais grossa. Ó, assim. Dá uma leve amassadinha nessa parte da pontinha. E a parte mais redonda, deixa ela mais gordinha. Agora encaixa. Antes de eu encaixar, eu umedeci um pouquinho com água, então não precisa passar cola.
Encaixou certinho. Viu se a posição tá batendo. Olha se o tamanho tá ok e agora une. Agora eu vou unir molhando meu pincel, porque fica mais fácil e mais rápido. A parte de baixo a gente não vai unir, a gente só vai unir o meio, a lateral e a parte de cima. Na lateral vocês unam até aqui mais ou menos. A parte de baixo não precisa porque o vestido vai cobrir. Os peitos parece tá tipo gigante, parece que tá grandão, mas o biscuit depois que secar ele vai encolher um pouquinho. Feito isso, alisem com o dedo molhado também. E depois com um paninho, para tirar essas marcações. Só tentem não encharcar de água ainda, porque a gente vai fazer as costas. Prontinho, ficou assim. Ó, ficou desse jeito. Nas costas, vocês podem perceber que tem um buraco aqui, que foi aquela hora que a gente deu uma leve envergadinha pra frente. Esse buraco a gente vai tirar com massa, antes de colocar a segunda camada de pele das costas. Ó, faz uma leve coxinha, coloca em cima desse esse amassado que ficou e alisa bem. Na parte da frente, a gente não vai colocar uma segunda camada de pele porque não vai aparecer. Nas costas a gente vai fazer isso porque as costas vai ficar praticamente inteira de fora. Então, qualquer imperfeição que tiver, vocês vão completando com bolinhas ou minhoquinhas de massa e alisando com pincel modelador, para ficar retinho.
Prontinho, agora já sumiu aquele buraco. Feito isso, a gente vai cobrir essa parte com massa. Por isso que eu não alisei com água. Ó, usando aquele mais fininho, aquele rosinha, eu tô abrindo a massa. Com uma agulha eu vou cortar a parte de baixo. Vou encaixar essa parte na cintura. Eu vou meio que puxando pra frente e rasgando com a mão mesmo. Que aí a massa vai ficar fininha e fica mais fácil na hora de unir. Agora a gente vai unir toda essa massa. Vocês só tem que tomar cuidado para não deixar as pernas relar uma na outra, porque as coxas tá meio úmida e não pode tocar nos seios também. Só tomem cuidado com essas partes. Eu tô unindo com o pincel seco mesmo. A gente não vai fazer o pescoço ainda. Então pode tirar esse pedaço de massa que ficou. Alisa bem com o pincel. Feito isso, a gente vai vir com o paninho. Não esqueçam de fazer essa marquinha da coluna. Faz ela meio torta, porque a coluna tá meio inclinada. Não vai ser tão reto. Molha o dedo e alisa essa parte das emendas. Ficou assim. Feito isso, a gente vai fazer duas bolinhas. Umedece um pouquinho o joelho. Façam duas bolinhas pequenas. A gente vai fazer o joelho agora. Aqui ela ainda tá naquela posição parecendo que ela tá sentada. Mas eu vou esticar depois. Se vocês quiserem, já pode esticar agora. Ou não, melhor, não estica agora não, porque não dá pra segurar nas partes de cima. Da coxa pra cima não dá mais pra segurar na peça, porque tá tudo úmido. Eu acrescentei a segunda camada de massa na coxa, mas não acrescenta na canela. Mantenha essa canela fina porque amanhã a gente vai colocar panturrilha. Alisa bem os joelhos. Eu fiz essa minhoquinha para emendar a parte de trás.
Agora vem com o paninho e alisa tudo. Ficou desse jeito. Vamos deixar secando na base. Ó, encaixa ele na base do isopor e deixa ele secando. Agora vamos para a parte dos olhinhos. Aqui eu fiz a parte dos olhos hoje. Como que eu fiz? Eu encaixei o desenho na peça e fiz esses dois furinhos em cima e embaixo para saber mais ou menos onde eram os olhinhos. Fiz os furinhos com agulha. Depois eu marquei com esse daqui. Como a massa estava seca, foi um pouco difícil de tirar. Eu poderia ter tirado ontem, mas eu fiquei com medo de estragar toda a peça. Fiz a marcação e tirei com estilete cuidadosamente. Esses dois pedaços de bolinha que ficou seco. Como que vocês fazem a marcação? É só pegar esse cortador redondo e apertar bem na peça que ele fica. Se não ficar, vocês podem pegar uma canetinha, riscar ele e carimbar na peça. Carimba meio que rodando que fica, ó. Dá só uma leve rodadinha. Não dá pra ver direito, mas ficou. Aí é só vir com o estilete e cortar. Lembra daquela parte de trás que eu falei que vocês poderiam colocar massa? Eu não cobri tudo atrás porque vai massa preta. Porém, tem uma parte de trás que vai aparecer porque não vai cabelo. Então eu vou colocar ela agora, que é só essa parte até o meinho. Alisa bem com pincel modelador com água. Usa o paninho se precisar também. Eu não cobri tudo. Agora vamos colocar as bochechas. Façam duas bolinhas de massa com o mesmo tamanho. Deem uma leve achatadinha. Essa achatadinha que eu tô falando, a gente tá apertando mais as pontas e deixando o meio redondinho. Dá a impressão que eu tô achatando tudo, mas eu não tô. Eu só tô achatando as pontas pra ficar reto, porque aí fica mais fácil na hora de unir. E faça uma coxinha pro meio, que será a boca. Não vamos fazer a boca ainda, só vamos fazer mais ou menos o movimento. Vai ficar desse jeito. Antes de começar a alisar, veja se ficou ok. Se não ficou ok, tire e faz de novo. Eu não passei cola, eu simplesmente umedeci antes de pôr essas bolinhas aí.
A gente vai unir a bochecha. Unir essa parte da boca. A gente vai unindo tudo. Eu tô unindo com um pincel seco. Essa parte da boca aqui de baixo deixa ela um pouquinho mais retinha e a parte de cima pode desgastar bem. Fazendo a bochecha, eu senti que ficou muito gorda. Então eu tô tirando um pouquinho. Pra não ficar esse reto aí, a gente vai passar o pincel modelador e arredondar tudo de novo. Eu tô fazendo isso, mas eu tô olhando nas imagens que eu tenho de referência. Agora, com o dedo molhado, você vai alisando a peça. A parte que será a boca, você meio que vai empurrando pra frente. Alisa bem e tira todas as imperfeições. Ó, ficou desse jeito. Com um pinguinho de cola, a gente vai fazer o olho agora. Com um palito de dente, eu vou espalhar essa cola nas bordas. Passa bem nas bordas, porque o biscuit, quando ele seca, ele encolhe. Façam duas bolinhas do mesmo tamanho. Deem uma leve achatadinha nela, mas não muito. Encaixa as duas. Vocês têm que fazer uma bolinha que encaixe. E agora essas bordinhas do olho, a gente vai abaixando, deixando a parte do meio mais saltadinha para fora e as partes que tá relando na pele mais baixa. Então não coloquem uma bolinha muito grande e nem muito pequena. Ó, eu tô deixando o meio mais arredondadinho e os cantinhos eu tô abaixando. Ficou desse jeito. Por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no meu canal.